Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula sobre biomas? Hoje eu vou falar para vocês sobre os campos. Qual a localização desse bioma? A localização é muito variada. Ele é encontrado no centro-oeste dos Estados Unidos, centro-leste da Eurásia, parte da América do Sul, lá no Brasil, aqui no Brasil e Argentina, e também na Austrália. E o clima, durante o dia a temperatura é alta. Porém, à noite, a temperatura costuma ser muito baixa. Lá tem muita luz, tem muito vento e pouca umidade. E os animais de lá? Dependendo da região, podem ser encontrados antílopes americanos, bisões, roedores, muitos insetos, corujas, entre outros. E assim, dependendo de onde se localiza, esse bioma ele apresenta diferentes nomenclaturas. Se ele for encontrado no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, recebe o nome de pampas. Se for na África, denomina-se savanas. E na Rússia, são chamados de estepes. Vamos conhecer um pouquinho sobre os pampas? Pampas, ele fica localizado em território da Argentina e Uruguai. E aqui no Brasil, ele fica localizado no Rio Grande do Sul. Lá mesmo no Rio Grande do Sul, ele também recebe outro nome, Campos Sulinos. O clima dessa região é um clima subtropical úmido. Lá os invernos são frios e os verões são quentes e chove em qualquer estação do ano. Secas, incomuns. E uma curiosidade. A palavra pampa é de origem indígena, significa região plana. E a vegetação. Nos campos mais planos, localizados no sul do Rio Grande do Sul, a vegetação ela é campestre, parecida com um tapete de tão verdinha que é. Nessa vegetação predominam espécies que medem até 1 metro de altura. E também as gramíneas, né, que formam aqueles capinzais. Vocês já viram? A vegetação de lá não é rica em espécies. Ela vai se tornando mais rica quando nas proximidades de áreas mais altas. Lá também existe grandes pinheiros, existe cabreúva, existe angico vermelho, entre outras espécies. Nessa região, próximo ao litoral, a paisagem apresenta banhados. Já ouviram falar? Banhados são ambientes alagados. Temos como exemplo juncos, gravatás, aguapés e o mais conhecido é o taim, tá? E a fauna de lá? A fauna apresenta insetos. Lá são comuns traças de frutas, vespas de madeira. Também apresentam mamíferos como tatus orrilho, guaxinins, gato dos pampas, preguiça de coleira. E essas duas últimas espécies que eu falei de mamíferos, elas são citadas como em risco de extinção, tá? E como exemplo de aves, apresenta uma espécie que constrói seus ninhos em buracos cavados no solo. É a coruja buraqueira. Também nesse bioma apresentam marrecos, perdis, quero-quero, cisne de pescoço preto, pica-pau do campo, entre outras aves. Lá tem peixe? Tem, sim, senhor. São como surubins, cação-anjo, entre outros peixes. Répteis. Um bom exemplo são as cobras cipós, jararaca banhado, cagadu de barbicha, entre outros. E o solo de lá? O solo lá é fértil e favorável a atividades agrícolas. Uma coisa importante, gente. Esse bioma ele vem sofrendo ameaça. Ameaça pelo monocultivo de pinos e eucalipto. A consequência disso é que algumas áreas vêm sofrendo desertificação por conta da retirada da vegetação nativa. E as savanas? Todo mundo já ouviu falar nas savanas, né? Pois é. Savanas africanas são as mais conhecidas, mas temos também savanas temperadas, savanas mediterrâneas, savanas pantanosas, subtropicais e montanhosas. O clima de lá é tropical.
Apresenta duas estações bem definidas, uma seca e a outra chuvosa. Ocorre especialmente na zona intertropical, por isso lá recebe essa grande quantidade de luz. E quanto à cobertura vegetal, é formada por árvores esparsas e também por gramíneas. E o solo? Relativamente fértil, tá? Não apresenta árvores grandes, apresentam gramíneas. E as savanas da África apresentam esse aspecto aí. Também, e quanto à fauna de lá, vamos conhecer um pouquinho dos animais? A fauna abriga elefantes, leões, girafas, gnus, entre outros animais. Eu sempre gosto de falar sobre a fauna. E aí, foi interessante conhecer um pouquinho sobre esse bioma? Vamos conhecer agora os desertos? Bora lá? Desertos. A localização dos desertos ela é variada. São encontrados em regiões de baixa umidade, desde a África até a América do Sul, tá? E o clima é seco, com pouca precipitação. Precipitação, por exemplo, pouca chuva. Lá é quente durante o dia e à noite é bem frio. E a vegetação? A vegetação de lá apresenta pequenos arbustos, gramináceas. Essas gramináceas ficam em locais com pouco de água disponível. Por exemplo, lá embaixo de uma rocha, de alguma aberturazinha no solo, porque nesses locais geralmente acumula água, né? Algumas plantas desenvolvem estratégias de adaptação. Essas estratégias servem para se adaptar, para a planta se adaptar na questão da escassez de água no deserto. E as folhas? As folhas dos caules, elas são espinhos. Essa evolução impede a transpiração do caule. Também armazena, e o caule de lá também armazena água e realiza a fotossíntese, tá? As folhas são espinhos. E o caule que armazena a água e que realiza a fotossíntese. Um bom exemplo são os cactos, né? E as plantas que vivem lá, elas são chamadas de xerófitas. Essas xerófitas, elas são plantas adaptadas para locais secos e também são perenes. E o solo? Arenoso. Os animais que sobrevivem lá são dromedários, adaques, víbora chifruda, aquele famoso crocodilo do Nilo, entre outros. Lá também apresentam-se roedores, e esses roedores, eles obtêm água do próprio alimento. Em alguns locais desse bioma, apresentar alguns arbustos que se encontram distribuídos uniformemente. Tudo assim de uma forma bem igualzinho, parecido como se alguém tivesse chegado lá e tivesse plantado. O que é isso? Isso é um exemplo de relação ecológica chamada de amensalismo. Já estudamos relação ecológica. Outro exemplo aqui. O que acontece? As plantas produzem substâncias que eliminam outros indivíduos vizinhos, tá? Gostaram? Até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.